Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre meninges. As meninges são uma série de estruturas, uma série de camadas que têm como função principal proteger o sistema nervoso central. Como referência para a explicação, a gente vai pegar o crânio. Né? Esse crânio ele tem várias camadas de proteção, algumas delas são meninges, outras não. Né? Se a gente for olhar de fora para dentro, a primeira coisa que a gente encontra é pele, né? Tem cabelo para a maior parte das pessoas, mas vem a pele. Daí a gente tem o periósteo e o osso. O osso é facilmente identificável, é a parte dura. O periósteo ele é uma fina camada que recobre o osso. A maior parte das pessoas tem contato com o periósteo quando num churrasco come aquela casquinha que recobre os ossos da costela, que ele é o periósteo. Eu vou ter depois, pelo lado de dentro também, um pouco de periósteo, ele não aparece nessa imagem. E aí, finalmente, vem as meninges. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Se vocês observarem, dura mater e pia mater eu coloquei em itálico porque eu estou usando o termo, por enquanto, em latim. Nesse caso, não vai nenhum acento. Eu posso depois escrever em português, eu vou escrever em português, daí vai ter acento no mater. E logo abaixo da pia mater eu tenho a superfície do córtex. Então, se a gente for perfurando a cabeça de fora para dentro, a gente vai passar por várias camadas. 3 delas são meninges. A dura mater, vem do latim mãe dura, ela realmente é dura, é um tecido fibroso, é um tecido bastante resistente. Em termos de consistência, ele parece um couro fino. Essa dura mater ela é cheia de vasos, a gente dá destaque para seios venosos que ficam entre a dura mater e o periósteo. Quando a gente fala em vasos, a maior parte das pessoas pensa em artérias e veias, né? Pode pensar também em capilares, que são os vasos mais fininhos, mas a gente tem também uma certa quantidade de sangue que fica acumulado em seios. Né? Seio é qualquer situação que acumule espaço, pode ser líquido, pode ser até ar. Né? A gente tem os chamados seios da face, que costumam ser repletos, ou pelo menos tem uma certa quantidade de ar. Então, na dura mater, a gente tem ali em destaque o seio sagital, é um dos grandes seios venosos que a gente vai encontrar nessa meninge. A dura mater ela costuma ter duas deflexões. Né? Deflexão vai ser um dobramento. A primeira deflexão é a foice cerebral. Na imagem de cima a gente consegue enxergar ela com um formato de foice, por isso que ela ganha esse nome foice cerebral. Na imagem de baixo a gente percebe ela bem fininha, separando os dois hemisférios do cérebro. Então, algumas pessoas acham que os dois lados do cérebro ficam bem grudadinhos, né? Eles têm conexões, sim, entre eles, entre o lado direito e o lado esquerdo, mas a maior parte fica separada pela foice cerebral. E a gente tem também como deflexão a tenda do cerebelo. A gente consegue enxergar na imagem de cima, em azul, essa região da tenda do cerebelo, mas fica mais fácil de entender talvez na imagem de baixo, em que a gente consegue perceber os pedacinhos de dura mater que separam o cerebelo, que é a parte que está mais para baixo, dos dois hemisférios cerebrais que estão em cima. Logo depois da dura mater, logo abaixo da dura mater, a gente vai encontrar a aracnoide. Mas o que importa mesmo da aracnoide, que vai ser a terceira das camadas de cima para baixo, a primeira é osso, a segunda é dura mater, a terceira é aracnoide, que ganha esse nome por ter uma aparência de teia de aranha, mas o que importa mesmo da aracnoide é que ela define o espaço subaracnoide, o espaço que fica debaixo da aracnoide. Esse espaço é cheio de líquido. Ele costuma ser chamado de líquido cérebro-espinal ou espinhal, ou fluido cérebro-espinal, ou apenas líquor ou líquido céfalo-raquidiano, tem vários nomes para ele. Mas a ideia é que entre as partes duras, crânio e dura mater, e a superfície do nosso sistema nervoso, no meio do caminho eu tenho um monte de líquido. Esse espaço ele vai ser sustentado por uma série de travessas, mas esse conjunto de travessas e especialmente o líquido vai ser muito importante para amortecimento do nosso encéfalo. Então, se alguma coisa bate na nossa cabeça, a gente tem a proteção do osso, sim, a gente tem a proteção da dura mater, sim, mas muito dessa energia que bateu na cabeça, ela acaba se perdendo, se dissipando no líquido. E o cérebro, o encéfalo, ele nem vai ser afetado nesse processo.
Esse espaço subaracnoide, cheio do líquido cérebro-espinhal, ele é contínuo com o sistema ventricular. O sistema ventricular é o sistema de tubos que a gente tem dentro do nosso encéfalo. Ele é remanescente do tubo neural. A gente consegue ver na parte do meio ali uma série de estruturas que são o sistema ventricular. E em volta do encéfalo a gente vê o espaço subaracnoide. Então esse líquido cérebro-espinhal ele costuma ser produzido dentro do encéfalo, no sistema ventricular, e ele vai ser drenado é quando o líquido é retirado, né? Drenado no espaço subaracnoide. Então, produz o líquido dentro e depois ele vai ser retirado pelo lado de fora. Eu tenho ali algumas comunicações entre o lado de dentro e o lado de fora para isso funcionar. Quando essas comunicações entopem, é aí que a pessoa manifesta o que se chama hidrocefalia, que as pessoas às vezes chamam de cabeça d'água, né? Que o líquido continua sendo produzido do lado de dentro, mas como ele não consegue sair para o espaço subaracnoide, ele não consegue ser drenado. O resultado é que vai acumulando líquido de dentro para fora no cérebro da pessoa, que não é uma situação muito boa. E vai requerer uma intervenção cirúrgica para se colocar um dreno, para se conseguir tirar esse líquido. Então, se o diagnóstico for feito com rapidez, nenhuma consequência muito séria a pessoa vai ter. E esse espaço subaracnoide, ainda cheio desse líquido cérebro-espinal ou espinhal, ele também vai ser contínuo com o sistema linfático, né? Isso é um dado relativamente recente, mas é importante para a gente entender como o sistema linfático, por onde o nosso sistema as células do sistema imunológico circulam, como o nosso sistema linfático pode servir de caminho para as células do sistema imunológico para lidar com algumas situações de infecção e também para que a gente consiga drenar proteínas acumuladas em sistema nervoso. Então, todas essas conexões hoje estão sendo investigadas como um dos mecanismos por trás de doenças como doença de Alzheimer e até doença de Parkinson. Logo abaixo do espaço subaracnoide, a gente vai ter a pia mater. Pia mater de mãe piedosa, mãe gentil, é a mais delicada das meninges. Ela fica basicamente grudada na superfície do encéfalo e é extremamente fina. A gente não pode esquecer que as meninges protegem o sistema nervoso central. Isso significa que a medula espinhal e as outras partes do sistema nervoso central vão ser protegidas também por essas mesmas 3 camadas. Algumas coisas mudam em termos de nome, né? No espaço subaracnoide a gente tem as travessas ou trabéculas. Ali na medula espinhal, a gente vai ter no espaço subaracnoide, a gente vai ter ligamentos denticulares, mas a ideia é a mesma, eu vou ter dura mater, aracnoide, espaço subaracnoide e pia mater. O que costuma acontecer de problema com as meninges? Além das meningites, que são infecções na região das meninges, especialmente nesse fluido cérebro-espinhal, e aí a gente vai ter a meningite bacteriana, quando é uma bactéria que está nesse líquido, a gente vai ter a meningite viral, a gente vai ter a meningite por fungo. Além das infecções, o que a gente costuma ter, que daí é mais comum, são as hemorragias e os hematomas. E a gente vai ter 3 grandes tipos. O primeiro é a hemorragia subaracnoide. O nome hemorragia já indica que é algo rápido. Subaracnoide indica que esse sangramento está acontecendo no espaço subaracnoide. Costuma ser acompanhado de uma dor de cabeça muito intensa, surge rapidamente, a pessoa fica desorientada e frequentemente tem perda de consciência. O que está acontecendo é o rompimento de uma artéria, como a que a gente vê nessa imagem. É a mesma imagem que a gente tinha trazido antes, a gente vê ali em vermelho um vaso, nesse caso uma artéria importante para levar sangue para o cérebro, para o encéfalo. Então, se uma artéria dessas romper, uma consequência é acumular sangue ali no espaço subaracnoide, por isso o nome hemorragia subaracnoide, mas isso também é qualificado como um acidente vascular encefálico, porque uma artéria que leva sangue para o encéfalo está com problemas, né, e vai ter todas as consequências que podem estar associadas com um acidente vascular encefálico. O que se faz como intervenção? Se tenta estabilizar o sujeito, né, e prevenir novos sangramentos.
Segunda situação importante é um hematoma subdural. Hoje a gente sabe que, na verdade, esse nome não é apropriado, porque subdural indica que é debaixo da dura mater, mas na verdade o que a gente tem é um acúmulo de sangue dentro da dura mater. Só que não vão mudar o nome porque as pessoas já estão acostumadas com hematoma subdural. O que a gente tem é um rompimento de veias na dura mater e começa a acumular sangue ali dentro da dura mater. Isso vai levar a um aumento da pressão intracraniana, que é uma coisa bastante perigosa para o encéfalo, mas é algo que pode demorar algumas semanas para se manifestar. Então, às vezes a pessoa bateu com a cabeça e ela vai ter um hematoma subdural dali uma semana, vai ser uma situação excepcional, mas uma semana ou mais do que isso. E comumente vai ser causado por ferimentos na cabeça. Então, aquela situação que a pessoa bate com a cabeça e daí tem um acúmulo de sangue, como as pessoas descrevem em termos mais leigos, frequentemente vai ser um hematoma subdural. E isso também é comum no que se chama de síndrome do bebê sacudido. Quando a gente fala em bebê sacudido, a gente não está falando uma sacudidela como as de brincadeira, como às vezes joga a criança para cima e tudo mais, mas feito com muito cuidado, né, e sem deixar a criança cair no chão. Quando a gente fala em bebê sacudido, a gente fala daquelas situações de abuso, de violência contra a criança, especialmente contra a bebê, em que o bebê é sacudido com intensidade porque está chorando demais, está incomodando demais. É algo extremamente danoso para a criança, é algo que precisa ser investigado, quem é o responsável por ter causado esse dano na criança, mas a gente tem que levar em conta que como esse hematoma subdural, que às vezes é o que vai fazer com que a criança chegue desacordada no hospital, como esse hematoma subdural ele pode demorar vários dias para se manifestar, é necessário investigar quem teve contato com essa criança nos últimos dias. Eu menciono isso porque quem costuma levar a criança para o hospital são os cuidadores primários. Pode ser mãe, pai, que é o mais comum, pode ser avô ou avó, mas às vezes o responsável foi alguém que esteve cuidando da criança 3, 4, 5, 6 dias antes. O que se faz como intervenção? Se tenta estabilizar o indivíduo e, se tiver uma situação grave, se faz uma craniotomia. Se faz uma retirada do crânio, de um pedaço do crânio, para conseguir aliviar a pressão intracraniana. E a terceira situação que costuma acontecer de circulação e de sangramentos em meninge é o que a gente chama de hematoma epidural. Epidural significa que ele é acima da dura mater e ele costuma ocorrer por acúmulo de sangue em artérias que ficam ali próximas da dura mater, mas do lado de fora. Também pode levar a aumento de pressão intracraniana, mas costuma ser relativamente rápido para se manifestar, em comparação com o subdural, porque são artérias que estão envolvidas nesse caso, e artérias costumam ter uma pressão de sangue maior. Isso faz com que o sangue vaze mais rápido. No caso de um hematoma subdural, são veias, e veias operam com uma pressão mais baixa. Esse tipo de hematoma é especialmente comum após danos na cabeça, ferimentos na cabeça, mas frequentemente no pterion. O pterion é uma região que fica logo ali na frente do osso temporal, é uma região extremamente frágil e por baixo desse pterion passa uma artéria importante. Então uma pancada nessa região lateral da cabeça pode levar a um rompimento dessa artéria e um hematoma epidural. De novo, o que se costuma fazer como intervenção? Tenta estabilizar o indivíduo, e se for grave faz uma craniotomia para redução da pressão intracraniana.